Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao saudar a sua comunidade em Corinto, São Paulo, no início desta carta, a primeira carta aos Coríntios, ele lembra-nos a santidade ao qual fomos chamados, já santificados em Cristo, já repletos da graça de Deus, porque o conhecemos, fomos batizados, somos chamados a vivê-la plenamente, de modo irrepreensível. Não há outro modo de viver o chamado que o Senhor nos pede. Não quer dizer que devamos nos condenar se estamos em caminhos errados. Não. Devemos nos arrepender e nos lembrar do amor que Deus derramou em nossos corações. Amor que nos constrange de tanto amar, de nos perdoar. E ao nos lembrarmos deste amor, voltarmos, porque somente Ele pode nos dar a felicidade. Na primeira oração, a oração coleta da missa do último domingo, do 21º domingo do tempo comum, nós falávamos do amor de Deus, da sua graça, que supera todos os nossos desejos. Somente o Senhor pode nos dar o que o nosso coração necessita. Ao agradecer o Senhor e São Paulo pelos seus irmãos, São Paulo fala-nos da graça que está em nós. São Paulo escreve depois preocupado sobre as divisões entre os coríntios. Ele lhes adverte as faltas, mas não deixa de nos lembrar, a nós que também somos pecadores, que o dom de Deus está em nós, que temos tudo o que precisamos, porque o Senhor está conosco e nos amando e permanecendo unidos, somos a Igreja de Deus. A Eucaristia, o dom maravilhoso do Senhor, chega até nós pelo meio de comunicação neste tempo de pandemia. Ela nos une quando estamos reunidos em seu nome, quando mudamos nossas vidas, quando partilhamos o que temos e somos, quando de fato deixamos que o Senhor brilhe entre nós, que Ele nos ajude, a sermos fiéis a este chamado. Ele é fiel. Essas são as palavras de São Paulo. Por Ele fomos chamados à comunhão profunda com Cristo. Comunhão com Cristo que passa pela comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude. Ele virá. O texto de hoje do Evangelho, aproximamos-nos do final do Evangelho de São Mateus, então já vemos esta tensão sobre o fim. Jesus adverte, sim, haverá um fim, mas não deve colocar-nos medo. Nós não buscamos o Senhor por medo, buscamos por amor. Saber que o fim virá um dia deve ser motivo de imensa alegria para nós que o buscamos. Nós desejamos a vida e este fim é o grande início, quando o Senhor for tudo em todos. Que sejamos agora os servos bons e fiéis, que dá alimento a quem precisa, que ajuda quem necessita, e assim continua o trabalho de Cristo na salvação dos nossos irmãos e irmãs. Amém.